Olá, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Estou gravando, bom dia, né? Estou gravando essa aula um dia antes, aqui no domingo, né? Preparando esse material para vocês. Espero que vocês estejam bem e, nesse sentido, hoje, né, eu gostaria de fazer um desabafo aqui, né? Esse presidente aí do Brasil, afrouxando aí com seus discursos de afrouxamento do isolamento social. Pessoas hoje na porta do quartel lá no Fernandes Lima fazendo manifestação, né, pedindo intervenção militar. As pessoas não sabem nem o que foi isso, né? Estão pedindo intervenção militar e aglomerada de pessoas. O que isso ocasiona? Uma disseminação maior dessa doença miserável que está aí assolando o mundo inteiro. Então, mais do que nunca, eu peço a vocês que se isolem mais ainda, no sentido de se preservar mais e pouco contato, porque parece que a ignorância está tomando conta da gente, né? E esse jirico, presidente do Brasil, né, tá botando nosso país abaixo. As pessoas não têm noção, não têm dimensão do que é isso. Pois bem, feito o desabafo, né, vamos voltar para as nossas aulas, para as nossas aulas de história. É, Nesse sentido, eu gostaria de dizer que eu separei essa aula em dois blocos. Primeiro eu quis fazer uma aula, gravar uma aula sobre Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, para depois falar de Revolução Industrial. Isso porque o conteúdo é amplo. E nesse sentido eu estava preparando a aula aqui hoje mais cedo, de manhã, e vi que só falar de Revolução Industrial ainda continua amplo, porque nós temos o tópico de revolução industrial, as mudanças de modo de produção, temos as inovações tecnológicas, transportes, e aí a gente tem uns impactos ambientais e a organização social com a revolução industrial. Então, dentro desse último tópico, a organização social na revolução industrial, nós temos a mobilização das mulheres e os grupos de mobilização de operários contra o regime de trabalho ocasionado com a Revolução. Então, continuaria sendo amplo. Então, hoje vamos falar de Revolução Industrial, as mudanças de modo de produção, as inovações tecnológicas, as mudanças na indústria têxtil, os transportes e o impacto ambiental. Depois, e aí por conseguinte, na próxima aula, falaremos aí, finalizando esse capítulo, da organização social daquele momento da Revolução Industrial. Pois bem, pessoal, eu peço a vocês que prestem bastante atenção nessa aula, porque é um tema, como eu falei para vocês, é um tema rico de informações. E ao mesmo tempo eu peço a vocês que leiam, porque o método de estudo em história é leitura, gente. Não adianta chegar aqui, assistir a aula e achar que sabe, não vai funcionar, gente. Não é assim. Vocês, vocês vão esquecer. Então, história não é uma matéria decorativa, é uma matéria que se aprende, né? Então, para aprender tem que ler. Então, acompanhe as aulas, faz a leitura anteriormente ou posteriormente, para poder vocês terem uma absorção maior do tema. Nesse sentido, agora, vamos trabalhar algumas questões da Revolução Industrial e o que proporcionou a Inglaterra ser a pioneira nesse modelo de desenvolvimento econômico. Pois bem, antes de entrar é, nas possibilidades que a Inglaterra tinha para fazer a Revolução Industrial, eu gostaria de falar da palavra indústria. Né? A palavra indústria significa a transformação da matéria-prima em mercadoria. Né? Desculpa eu estar olhando aqui para baixo porque é um ponto de fuga. Então, ou seja, a indústria é um processo criativo em que eu pego uma madeira e pego madeiras e faço canoas, pego madeiras e faço cadeiras, pego madeiras e faço mesa, né? Então, pego madeiras e faço papel. Então, esse é o significado da palavra indústria. Mas
Só para a gente ter noção do que vai ser a Revolução Industrial, ou seja, mudança no processo de criação, mudança no processo de desenvolvimento econômico. Então, vamos falar um pouco da Inglaterra e o que contribuiu para que ela desenvolvesse a Revolução Industrial. Pois bem, no século XVIII, a Inglaterra era uma grande potência ultramarina, ou seja, tinha colônias no além-mar, ou seja, em outros continentes, como por exemplo é o Caribe. E o Caribe, quando eu falo Caribe, estou falando da Jamaica, e estou falando também das 13 colônias do norte, como é o caso dos Estados Unidos, que era de domínio da Inglaterra e que só passa a, a ser independente na década de 70, ou seja, um tempo depois do processo inicial da Revolução. Então temos aí a Inglaterra enquanto uma potência marítima. Essas potências no além-mar, essas colônias forneciam matérias-primas para a Inglaterra. Uma outra força que possibilitou a Revolução Industrial é que a Inglaterra era uma grande força marítima, era uma grande potência militar da época. E não só alinhado aos militares, existiam os corsários. O que era corsário? Corsário era os piratas que trabalhavam para a coroa, para o governo, e que eles eram responsáveis por saquear navios de outros reinos que transportavam materiais preciosos, como por exemplo os navios, as embarcações do reino espanhol, né? Como os portugueses eram aliados, então eles meio que não mexiam com os portugueses, mas sim os espanhóis atacavam bastante. Um outro fator também que contribuiu para a Revolução Industrial é pelo fato de na Inglaterra existir uma grande reserva, na época existia uma grande reserva de minério, de ferro e de carvão. Isso possibilitou duas questões: a matéria-prima para o desenvolvimento de maquinário, ou seja, os minérios de ferro para o desenvolvimento dos maquinários, e o carvão para a energia, para fazer movimentar essa a indústria. E uma outra questão que não está no nosso livro, mas que eu gostaria de destacar, é a religião. A religião era o protestantismo, uma religião, um segmento religioso muito forte, perdão, um segmento religioso muito forte, e que no imaginário do protestante você tinha que a todo momento buscar a riqueza na terra, porque essa riqueza, a garantia da riqueza na terra era sinônimo de que quando eles morressem, iriam para o céu. Existe um livro de um sociólogo chamado Max Weber, um sociólogo alemão do começo do século XX, chamado Max Weber, que o nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e que ele vai explicar bem essa relação. Então temos aí mais ou menos 4 fatores essenciais que contribuiu para que a Inglaterra fosse a grande percursora e a grande o país que desenvolveu a Revolução Industrial, gente. Falando mais detidamente, tem um pessoal que está se divertindo a beça aqui. Falando mais detidamente sobre o modo de produção, até o século XV, ou seja, até 1500, a, a produção de matérias, a produção dos materiais era de modo artesanal. Ou seja, se eu quisesse mobiliar minha casa com mesas e cadeiras, eu contrataria um artesão. Esse artesão, ele coletava matéria-prima, determinava quais dias e horários ele ia trabalhar, fabricava a mesa e as cadeiras e me dizia o valor. E esse é o modo de produção artesanal, até o século XV. Com o passar do século XV, as demandas foram aumentando. O que acontece? Aumentou o número de artesãos. Isso quer dizer que as casas agora se transformariam em oficinas. E essas oficinas eram cheias de artesãos. Esses artesãos, para produzir mais, ou seja, um coletivo de artesãos, de artesãos, perdão, um coletivo de artesão, para produzir mais de acordo com as demandas
da, da sociedade. E com o passar do tempo, sobretudo no século XVIII, isso foi mudando. Vocês lembram daquela burguesia lá? Quando eu falo burguesia, eu estou falando de quê? De classes dirigentes, classes que ocupam lugares privilegiados na sociedade, pessoas ricas. Então, a burguesia, na Revolução Industrial, teve um papel fundamental na mudança desse modo de produção artesanal para o modo de produção industrial. E é isso que vamos ver agora. Então, gente, essa mudança ela ocorreu quando os burgueses começaram a comprar dos artesãos para comerciar. Então vejam, o que acontece era que os burgueses chegavam para os artesãos e diziam: olha só, eu quero um armário, eu quero 4 cadeiras, eu quero uma mesa, uma escrivania e tal. Eu vou lhe fornecer a matéria-prima, ou seja, a madeira, você produz e me diz quanto é. Esse modelo da grande demanda e dos burgueses começar a ser os empresários, ou seja, a comprar dos artesãos para vender, começou a controlar os artesãos. Os burgueses começaram a controlar a relação dos artesãos, uma vez que até o século XV eles eram livres para produzir e trabalhar a hora que quisesse. Agora, com a chegada do século XVIII e as mudanças, né, ou seja, a criação de várias oficinas com artesãos dentro dessas oficinas trabalhando para atender a demanda da sociedade, acabou que ou começou a criar naquele momento uma certa relação de controle, ou seja, os burgueses começaram a controlar os artesãos para assim eles produzir mais, vender mais e consequentemente os burgueses se tornarem mais burgueses ainda, né, gente? Então, com o passar do tempo, houve transformações. Em 1760, né, essas inovações tecnológicas elas podem ser traduzidas na criação do motor a vapor, criado por, deixa eu ver aqui o nome da pessoa, né? James Watt. Eu sabia que era o Watt, mas não sabia que o James, né? James. Então, James Watt, 1760, cria o motor a vapor, né? Um estudo já longínquo da água, da vaporização da água, mas que acaba chegando aí no desenvolvimento da máquina a vapor. Vou tentar deixar uma imagem aqui para vocês. Então, o interessante disso é que a partir dessa máquina a vapor é que você tem um grande desenvolvimento da indústria pesada, a indústria que serviria aí de uma superprodução, né? E que agora os artesãos não teriam mais relação nenhuma com a produção, e sim a partir do maquinário a vapor, eles passariam a operar as máquinas, né? E as máquinas iam produzir as riquezas, né? Então você vê que nesse cenário, não é, com o descobrimento da máquina a vapor, revoluciona a indústria. E o que é a indústria? O processo de criação. E o que é o processo de criação? Não é mais o trabalho humano que transforma a matéria-prima em produto, mas sim a máquina que transforma a matéria-prima em produto, e o ser humano só opera essa máquina. Então vejamos aí a grande diferença, né? É, da produção. Então, nesse sentido, você tem uma grande, é, uma grande diferenciação, né? Para atender as grandes demandas da produção, esses maquinários foram divididos em setores, e esses setores, cada trabalhador se especializava em uma etapa da produção. Isso fez com que a rapidez das produções fosse deveras intensa, né? E estamos aí agora no cerne da grande modificação, né, gente? Uma das matérias-primas, e aí vamos voltar lá para as colônias, né, da Inglaterra, uma das matérias-primas que revolucionou nesse sentido,
o mercado industrial foi o algodão, foi a indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecidos. A Inglaterra, ela comprava o algodão do Brasil. A Inglaterra, ela dominou a Índia. Olha, veja bem, ela dominou a Índia para produzir algodão para ela. Ou seja, ela dominou a Índia produzia algodão, ela comprava baratíssimo e vendia os próprios produtos industrializados para os indianos a valores exorbitantes. Com o Tratado de Berlim de 1885, os ingleses, né, colonizaram aí o Egito e outras partes aí da África, mas enfim, isso é outro processo, né? Mas eu gostaria de falar desse processo de que a indústria têxtil, ela foi a testa de ferro, ou seja, ela foi o grande segmento de produção que proporcionou um grande acúmulo de riqueza e um grande desenvolvimento industrial também, né, gente? Então, nesse sentido, temos aí uma revolução nos meios de produção, ou seja, como produzimos. Ao invés de ser manualmente, a partir de agora é um maquinário, ou seja, aquela velha palavra indústria que significa transformação, a transformação da matéria-prima em produto. Nesse sentido, né, no rumo das grandes transformações, temos também a transformação nos transportes. É claro, se você tem uma produção em larga escala industrial, uma produção industrial em larga escala de produtos, nós também temos que ter um meio eficiente de escoar, ou seja, de transportar esses produtos industrializados. Então, para isso, foi desenvolvido em 1807 o motor a vapor, já era uma realidade, né? Mas o motor a vapor para as embarcações, que aos poucos foi substituindo a... Deu um bug. Aos poucos foi substituindo os barcos a vela. Pera aí, ouvi um barulho aqui e travou minha mente. Só voltando, fazendo um paralelo lá com a indústria têxtil, na indústria têxtil existia um maquinário que eu vou deixar aí a imagem para vocês, ou ela já tem passado lá, né, porque é por conta da edição, é o spin jenny, ou seja, roda de jenny, sei lá, mais ou menos assim, girando, né, alguma coisa assim, em inglês, eu não sei, deveria ter feito uma pesquisa, mas spin jenny era o grande maquinário de, de, de fiar algodão, de trabalhar o algodão. Mas voltando para as inovações tecnológicas, de 1807, sim, foi criado o barco a vapor e que aos poucos ele substituiu o barco a vela, que desde 1500 serviu para grandes expedições no além-mar e conquista das colônias. E um outro desenvolvimento importante, também baseado no motor a vapor, foi a criação das locomotivas. Ou, para a gente fazer uma comparação, o trem, né, que era um meio eficiente, né, e que durante o século XIX aí foi se desenvolvendo e ganhando força no transporte desses produtos. Uma vez que antes da locomotiva eram os animais que faziam essa tração, que fazia o transporte desses produtos, né? Pois bem, pessoal, chegamos de uma parte que é a parte final dessa sessão nossa, que é o impacto ambiental. O impacto ambiental talvez tenha sido não, o impacto ambiental foi e é o grande resultado dos processos de industrialização. Não é? A gente sabe que essa fumaça que sai excessiva das camadas de ozônio, que vai em direção às camadas de ozônio, o desmatamento em busca de matéria-prima, é, a oferição de solo em busca de minerais e etc., como a gente vê as grandes tragédias de Brumadinho e de Mariana, como a gente vê o desmatamento da floresta amazônica e do cerrado, como a gente vê os efeitos estufa, né, do aquecimento global. Tudo isso foi provocado a partir desse momento da industrialização. Ou seja, o que move a indústria naquele período foi o carvão, ou seja, é um combustível fóssil. Depois passou a ser o petróleo, é um combustível fóssil. A professora de
de geografia ou de ciências pode explicar para vocês melhor. É um combustível fóssil, né, que tem um alto grau de poluição e de impacto ambiental, e não só ambiental, mas também social nas nossas vidas. Então, hoje, no século XXI, você já tem uma discussão das energias renováveis e que não tem tanto impacto assim como são os gases. E poucos países aí, né, já estão adotando essas técnicas, mas a gente vê que o Brasil, por exemplo, e a China, o país que surge aí no século 20 e 21 como uma grande potência comercial, usa esse combustível, tanto como o petróleo e o carvão, como uma das principais energias para produzir os seus produtos. Isso tem um impacto mundial enorme, gente, enorme. Então, gente, essa foi a nossa aula de Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma das aulas de revolução das revoluções inglesas, é a primeira parte da nossa aula de Revolução Industrial, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu estarei lá na plataforma do WhatsApp para tirar dúvidas de vocês. E nada de atividades, só reflexão. Atividades vamos fazer lá no sábado ou quando a gente terminar esta unidade. Tá bem, pessoal? Eu vou deixar aquele PDF lá e vamos conversando. Fiquem todos com Deus. Namastê.